Bom, esse não está entre os filmes mais famosos do Hitchcock, e na verdade também não está entre os mais queridos. E boa parte da fortuna crítica até desconsidera um pouco ele, né? Até no livro do Hitchcock Truffaut ele é pouco comentado até. O que é curioso que na semana passada eu gravei um vídeo lendo texto sobre a questão da autoria. E lá em algum momento comentava sobre um filme do Orson Welles, que era bem posterior ao Cidadão Kane, e que também era pouco considerado pela crítica como um todo. Porém, nesse momento, né, é um filme mais posterior ao Cidadão Kane, o Orson Welles tinha muito mais liberdade enquanto autor em relação ao Cidadão Kane, né? Então entrava em contradição essa ideia de exaltar um filme pela autoria. Então eu acho que esse é um outro exemplo que cabe nessa discussão de autoria, né? Então eu recomendo também esse vídeo que eu gravei na semana passada. Mas enfim, sobre o que trata então o Topázio do Hitchcock. Em Topázio acompanhamos um agente secreto francês que se envolve na política da Guerra Fria, primeiro descobrindo os eventos que levaram à crise dos mísseis cubanos em 62 e depois volta à França para desmantelar uma rede internacional de espiões russos. Bom, na sinopse não é dito, mas esse é um filme do Hitchcock baseado num livro que tem uma história claramente antissoviética. Afinal, a gente está na Guerra Fria e isso é do jogo. E o filme abre, na verdade, a gente acompanhando uma família de um soviético que está querendo fugir da União Soviética pela Dinamarca. E tem uma sequência inicial muito interessante, aparentemente um plano de grua, onde a gente vê esse movimento de câmera do alto descendo até uma janela, onde apresenta uma figura que aparentemente é um malfeitor, né? O filme abre com um letreiro explicando a história, então de fato a gente já tem uma noção do que está acontecendo. E ele é apresentado na cena, em seguida a gente vê a família, e logo a gente vê ele indo atrás, e toda essa cena de perseguição. São poucos diálogos, e a sequência toda tem essa tensão, que é muito comum nos filmes do Hitchcock, e ele consegue criar isso com muita maestria, de novo, sem diálogos, né? Até que a família chega e consegue ligar para a embaixada americana. Isso é uma coisa do filme que... O filme ele se passa em vários locais diferentes, tem muitos personagens. Talvez até seja um problema em relação a conseguir acompanhar a trama, né? Por estar acontecendo muita coisa em vários lugares diferentes. E o Hitchcock ele utiliza essa questão das bandeiras, né, para localizar a gente, né? Então o filme abre com a bandeira soviética para localizar exatamente onde a gente está, né? E em seguida, quando há ligação para os Estados Unidos, para a embaixada americana, a gente tem a bandeira americana e a pessoa que atende tem um quadro do Kennedy atrás. Mesma coisa quando o outro personagem francês apresentado também tem a questão da bandeira francesa. Então Hitchcock ele é bastante didático em algum sentido para situar a gente nas localizações. E aí em seguida a isso a gente já acompanha o agente francês como é posto na sinopse. O que eu acho curioso que o Hitchcock faz é de pegar às vezes essas questões, às vezes cotidianas até, bastante relacionáveis com o público, como por exemplo a gente pega Pássaros, por exemplo, que basicamente a história de uma mulher que vai conhecer, se interessa por um cara que tem uma mãe superprotetora. E toda aquela situação dos pássaros, aquela força da natureza, na verdade é um plano de fundo para esse episódio, né, para essa relação. E aqui no caso a questão, toda essa questão da crise dos mísseis, essa questão de espionagem, na verdade reflete questões extraconjugais, né? Esse espião francês, no fundo, está num casamento meio em crise, ou na verdade só está querendo praticar adultério, e essa questão de espionagem acaba servindo até como eco dessa vida dupla que ele constrói. Então em vários momentos a gente acompanha a manifestação da mulher dele descontente com as demandas que ele tem da inteligência americana, convocando para ele conseguir informações. A gente tem várias indiretas dela falando sobre essa questão de espionagem e até de quando ele tem que ir para Cuba, né? E ela fica questionando as idas dele para Cuba e questionando a presença de uma figura cubana, que ele diz, não, é só uma colega do trabalho, né? O que essa é uma questão muito relacionável, até bastante comum dessas questões extraconjugais que acontecem no trabalho. Então é uma resposta comum, assim, não, é só uma colega de trabalho. Então o agente francês ele é convocado pela inteligência americana para conseguir informações que estão com uma figura importante do governo cubano, que por um acaso está hospedada num hotel francês. No hotel em Nova York. E aí ele convoca outra pessoa para ir lá, porque essa figura do governo cubano não quer receber nenhum americano ou francês, né? E aí, de novo, aí desponta essa questão extraconjugal, porque ele tá ali e aí a gente tem uma montagem paralela onde mostra
a família dele, que estava esperando ele para um jantar. Então mostra como ele está nessa questão de vida dupla, né? Essas demandas da espionagem, né? Convocam ele ao mesmo tempo que a família está esperando ele para um jantar. E essa sequência do hotel é muito interessante. Eu acho que é uma outra sequência bastante visualmente interessante no filme. A gente tem uma sequência que remete até bastante ao Janela Indiscreta, né? O filme ele omite várias informações, até para criar esse suspense, né? Então a gente tem várias conversas onde a gente não tem o som, a gente só vê as pessoas conversando de pé de ouvido ou em ambientes isolados assim, que é justamente para omitir essas informações que servem para criar esse suspense e essa dinâmica de espionagem, né? Então nessa sequência a gente vê o agente francês observando esse outro agente que ele delega para ir lá, a gente vê ele distante e a gente vê ele distante pelo olhar do agente francês do outro lado da rua, né? Uma coisa que remete ao Janela Discreta, de a gente ter o personagem observando outro personagem que está fora do alcance de ouvir o que está acontecendo, né? Por acaso. E de novo a gente vê essa questão do didatismo do Hitchcock, né? De utilizar a câmera para guiar o nosso olhar para o que é importante, né? Então tem que pegar uma maleta que é importante, então a câmera foca ali, e aí quando o Júlio Parra, salvo engano, que é o general cubano, quando ele vai pegar a maleta que estava ali, de novo a câmera guia o nosso olhar para ali. Então são momentos assim onde a gente vê essa característica da direção do Hitchcock de guiar o nosso olhar a partir da câmera. Mas aí finalmente a gente tem o nosso agente francês, né, indo pular a cerca lá em Cuba, né, e de novo cria essa tensão, porque quando ele chega lá, a colega de trabalho cubana, ela está envolvida com esse general cubano que ele acabou de roubar informações, né? E aí tem um diálogo muito curioso, que ela fala, o que ele está fazendo aqui e tal? Não, ele é o dono da casa. E ela vira e fala, e aí, eu sou esposa e tal, como é que vai o seu casamento e tal? Mas enfim, então é bastante interessante como o Hitchcock utiliza essa dinâmica que é de algo macro, né? Essa crise dos mísseis, essa questão de espionagem, ao mesmo tempo que está de fundo, ou na verdade a principal questão, essa questão extraconjugal, né? Essa dinâmica extraconjugal, né? A apresentação dos dois, assim, a gente tem eles entrando na casa, e toda uma atenção dos olhares, né? Eu acho que a maneira que ele dirige os olhares da mulher é muito interessante, a maneira que ela fica fissurada no nosso agente francês quando ele chega lá em Cuba, né? E aí a gente tem a sequência deles entrando na casa e já tem um corte seco, e aí a gente já tem um beijo ardente, que talvez seja o beijo mais ardente que tem no filme. Ele não beija assim nem a mulher dele em outros momentos. Mas enfim, aí a partir disso a gente tem todo esse desenlace de tentar descobrir o que a relação da União Soviética com Cuba, né? E a gente acaba descobrindo que a Juanita de Córdoba, né, que é essa figura que está se relacionando com o agente francês, já faz parte de uma espécie de resistência ali de Cuba, que também está meio que filtrada ali. E a gente tem uma sequência desses revolucionários tirando foto do porto lá, no porto dos navios soviéticos chegando ali em Cuba, e aí eles são descobertos, eles são torturados, que é outra sequência interessante, porque o Hitchcock faz uma menção a Pietà, né, aquela obra do Michelangelo, né, numa construção, no enquadramento dos dois ali torturados, e é uma cena bem interessante, né, ele abre o plano, assim, a gente vê que é quase um quadro, assim, a gente vê os torturados e os algozes. Então o general cubano, ele acaba descobrindo, né, toda a traição, e aí o nosso agente francês tem que fugir de Cuba, e ele acaba por matar a Juanita de Córdoba, né, com um tiro, e uma cena bastante interessante também, onde a gente tem ela morrendo, desfalecendo, né, e o vestido escorrendo, feito sangue, né. O filme ele tem várias sequências visualmente interessantes, que remete a essa questão mais pictórica de criar esses quadros, planos abertos, assim. A gente tem várias sequências dessas salas de reuniões, desses homens reunidos ao redor da mesa, discutindo essas questões super secretas. Mas essas sequências visualmente mais inventivas, como essa sequência do vestido, a sequência quando os rebeldes cubanos são descobertos com pássaros roubando o pão, né, que tava as câmeras escondidas, a primeira noite de amor, né, do nosso agente francês e da Julieta de Córdoba, né, também são momentos visualmente bastante interessantes.
Então, eu acho que esse filme ele tem momentos que remetem a essa questão mais autoral do Hitchcock, remetem a essas características de direção do Hitchcock, ao mesmo tempo que tem esses momentos de um vislumbre estético e até mais instigante. Mas aí o nosso agente francês volta para a França, né? Ele é convocado, volta para a França e ele acaba se vendo em outra situação complexa, que aí vem a questão do título do filme, né? Topázio, que na verdade esse Topázio na verdade é um grupo secreto da União Soviética que está dentro da França e acaba querendo saber como essa informação dessa relação de Cuba com a União Soviética vaza, né? Acaba vazando, né? E aí a gente tem o outro desenlace, que já é mais pro final do filme, que aí a gente descobre que tem esse amigo do agente francês e da esposa, que na verdade ela estava envolvida com esse amigo também, né? E que eles tinham lutado juntos na guerra, e ela optou pelo protagonista em relação a esse amigo que na verdade era o líder desse grupo da União Soviética, que é o Topázio, né? Então, no fim das contas, essa questão de espionagem, essa questão da Guerra Fria, grupos secretos, grupos de inteligência, no fim só reflete essas questões, ou na verdade são só pretextos para essas questões extraconjugais, de vida dupla, né? Então, o agente francês, que se envolve com uma figura importante do exército cubano, né? Figura importante lá da Revolução Cubana, e a sua mulher talvez se envolvesse com um antigo amigo que na verdade era o líder de um grupo secreto soviético que estava infiltrado na França. Então esse é Topázio do Hitchcock, né? Eu acho que de fato o filme ele lida com várias questões de ter muitos personagens, envolver muitas locações e acaba ficando um pouco atropelado nesse aspecto de lidar com várias situações que se coloca. A narrativa em algum momento acaba ficando um pouco confusa, mas no geral a gente tem esse vislumbre, toda essa inventividade estética do Hitchcock, seja criando sequências de suspense bastante interessantes, sequências de ação até interessantes, seja criando essa tensão entre os personagens, criando essa tensão até sensual entre os personagens e criando esses momentos inventivos esteticamente, né? Então, apesar do filme ter esses problemas narrativos, eu acho que ele ainda é muito interessante visualmente, até pra gente pensar nessas características que são particulares do diretor. Bom, se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você deixe o like e comente aí o que você achou desse filme, né? Se você já assistiu esse filme ou outro filme do Hitchcock que você tenha assistido, e deixe recomendações para os próximos vídeos, né? Eu gravo um vídeo crítica toda semana. Ele geralmente sai na terça, mas às vezes sai na quarta. E se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que pode se interessar. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.